Olá, bom dia. Eu sou a professora Teori Ferreira e hoje vamos falar sobre migrações no Brasil. Migração, o que é? O termo migrações corresponde à mobilidade espacial da população, ou seja, é o ato de trocar de país, de região, de estado ou até de domicílio. Esse fenômeno pode ser desencadeado por uma série de fatores. E quais são eles? Religiosos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos e ambientais. No Brasil, os aspectos econômicos sempre impulsionaram as migrações internas. Durante o século XVII e o século XVIII, a intensa busca por metais preciosos desencadeou grandes fluxos migratórios com destino a Goiás, Mato Grosso e principalmente Minas Gerais. Em seguida, a expansão do café nas cidades do interior paulista atraiu milhares de imigrantes, em especial mineiros e nordestinos. Já no século XX, o modelo de produção capitalista criou espaço privilegiado para a instalação de indústrias no território brasileiro, fato que promoveu a centralização das atividades industriais na região sudeste. Como consequência desse processo, milhares de brasileiros de todas as regiões se deslocaram para as cidades do Sudeste, principalmente para São Paulo. Outra consequência do atual modelo de produção é a imigração da população rural para as cidades, fenômenos denominados êxodo rural. Essa mobilidade de migração se intensificou nas últimas 5 décadas, pois as políticas econômicas favorecem as grandes latifundiários, empréstimos bancários, além da mecanização das atividades agrícolas em substituição da mão de obra. A região sudeste, que historicamente estabeleceu a maior número de imigrantes, tem apresentado declínio na migração, consequência da estagnação econômica e do aumento do desemprego na região. Nesse sentido, ocorreu uma mudança no cenário nacional dos fluxos migratórios, onde a região centro-oeste passou a ser o principal destino. As políticas públicas da ocupação e desenvolvimento econômico da porção oeste do território brasileiro intensificaram a migração para o centro-oeste. Entre as principais medidas para esse processo estão construção de Goiânia, construção de Brasília, expansão das fronteiras agrícolas e investimento da infraestrutura. O reflexo dessa política é de 30% da população do centro-oeste são oriundas das outras regiões do Brasil. Conforme dados de 2008, divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, outros aspectos das imigrações internas no Brasil é que os fluxos são mais comuns dentro dos próprios estados ou regiões de origem do migrante. Esse fato se deve à descentralização das atividades industriais no país, antes concentrada na região sudeste e em regiões metropolitanas. Tipos de imigrações internas. Então vamos lá, temos êxodo rural, que é um tipo de imigração que se dá com a transferência das populações rurais para o espaço urbano. As principais causas são a industrialização, a expansão do setor terciário e a mecanização da agricultura. Migrações urbano-urbano é tipo de migração que se dá com a transferência da população de uma cidade para outra. Tipo de migração muito comum nos dias atuais, tá, galera? Migrações sazonal, o que é? Tipo de migração que se caracteriza por estar ligada às estações do ano. É uma migração temporária, onde o migrante sai de um determinado local em determinado período do ano e posteriormente volta em outro período do ano. É conhecido também de transumância, e é o que acontece, por exemplo, com os sertanejos do Nordeste brasileiro. E o que é aqui, Migração pendular.
Tipo de imigração característico das grandes cidades e regiões metropolitanas, no qual centenas ou milhares de trabalhadores saem todas as manhãs de sua casa em determinada cidade em direção ao seu trabalho, que fica em outro município, retornando no final do dia. A partir do segundo mandato do governo Lula, o Brasil iniciou um novo período de crescimento econômico e de investimentos oriundos de todas as partes do mundo, que culminou no novo ciclo de prosperidade que, no primeiro ano de mandato da presidente Dilma, colocou o Brasil na sexta posição entre as principais economias no mundo. Vocês lembram aí da Dilma Rousseff? O Brasil passou a ser visto como um grande emergente econômico de mercado forte de retorno de investimentos. Fatores que fizeram o país se tornar novo alvo para imigrantes de várias partes do mundo que buscam trabalhos e melhores condições de vida. Além dos esforços da diplomacia brasileira de trazer cientistas e mão de obra especializada de países estrangeiros, com o intuito de realizar a drenagem de cérebro e de conhecimento para nossas empresas, o Brasil teve que lidar com a investida de imigrantes menos habilitados, ou seja, para um mercado de trabalho de alto nível, sendo um país invadido por haitianos, bolivianos e asiáticos, ajudados e explorados por coiotes nas nossas fronteiras. A chegada haitianos pelo estado do Acre expôs a fragilidade de nossas instituições de lidar com a imigração ilegal. O Brasil, sendo um novo foco de crescimento econômico, como símbolo de sede da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016, gerou esse novo movimento imigratório para países. Em relação ao Haiti, além das boas expectativas econômicas brasileiras, outro fator é a boa imagem que o Brasil construiu de país pacificador e desenvolvimentista durante a reconstrução daquele país. No início de 2012, já havia mais de 1.000 haitianos no Brasil, fato que exigiu da nossa diplomacia medida apropriada, principalmente pela limitação do processo de imigração, pois o Brasil não terá condições de sustentar um novo êxodo internacional. Alguns critérios sugerem que o Brasil passe a formular as exigências de proposta de trabalho aos imigrantes para que aos mesmos não sejam vítimas de coiotes. Então, por hoje é só, galerinha.